Pessoal, Bolívar 3, Atlético 1 nessa ida das oitavas de final da Libertadores. Eu acho que é uma série de questões que ajudam a explicar o resultado. Parte da escalação. A entrada do Thiago Andrade, para mim, não tem explicação. Um erro do Wesley Carvalho. Eu não sei o que ele pensou da entrada do Thiago Andrade, que ele não viu em outros jogadores. Se era para velocidade, escala o Coelho, que está até mais acostumado a jogar com esse time. Se quer ter mais força ofensiva, coloca o Canóbio de atacante, em vez de colocar ele de quase lateral esquerdo. E não, talvez, a escalação do Thiago Andrade. Questiono também a movimentação do Eric. E aí nós partimos para a segunda questão, que é a questão tática do Atlético. O Atlético teve hoje um esquema com 5 defensores. Começou com o Canóbio na ala esquerda. Quando entra o Kaká no lugar do Thiago Andrade, aí o Canóbio vai para o ataque e o Esquivel vai para a ala. Mas essa formação também tirou o Eric do lugar normal dele. Colocou ele mais pela direita. Coincidência ou não, naquele jogo do The Strongest do ano passado, o Eric também jogou pelo lado direito. E foram 3 zagueiros também e o Atlético foi derrotado. Com o posicionamento que o Atlético tinha no campo, o Canóbio estava muito longe do gol, o Vitor Roque estava muito isolado e o meio-campo ficava muito aberto. Quando o Eric se posiciona e acerta o seu lugar, sai o gol, inclusive. Ele chega na área para receber o passe do Vitor Roque. Então, a gente já coloca um erro da escalação, o erro do posicionamento. Aí tem o terceiro, que é o erro técnico, que é o erro da falha inacreditável do Atlético no gol de empate do Bolívar. Quando o Zé Ivaldo não consegue acertar um passe, a bola fica com o Bolívar e depois, na bola longa, o Kaique Rocha não sabe se chuta ou se cabeceia. Não fez nenhuma coisa nem outra e o Rony Fernandes empatou o jogo. Vem o erro tático de novo no gol da virada. Quando o Canóbio erra a saída de jogo, o Esquivel não está no lugar dele, o Canóbio não está no lugar dele. E por ali, o Berrarano aparece livre para vencer o Bento e virar a partida. Vem aí um quarto ponto, a altitude. A altitude minou o Atlético no segundo tempo. Talvez por ter corrido demais e muitas vezes ter corrido errado, o Atlético cansou no segundo tempo. Quando precisa abdicar do Vitor Roque a 13 minutos da etapa final e quando até o Fernandinho sai, isso mostra o quanto o Atlético sentiu o desgaste. E temos uma quinta falha, que é a falha da arbitragem ao não marcar o pênalti cometido pelo Bentaberg na cabeçada do Zé Ivaldo. Você some tudo isso da Bolívar 3 Atlético 1. Tem coisas que não dá para resolver. Arbitragem fraca, né? Isso a gente tá, todo final de semana, toda rodada tem um time paranaense sendo prejudicado. Mais uma vez isso aconteceu agora com o Atlético. Os outros erros são passíveis de correção. Talvez parar com essa história de jogar com 3 zagueiros e colocar o Canóbio de ala. Talvez parar com a história de tirar o Eric do lugar dele. Quer colocar o Vidal? Mantém o Vidal. Mas deixa o Eric no lugar dele e coloca o Vitor Bueno no lugar do Thiago Andrade, no caso. Põe o Canóbio no lugar dele, o Vitor Bueno no lugar dele, o Esquivel no lugar dele, o Atlético fica mais simplificado. Muda essa história de querer fazer uma invencionice. E para mim, o Wesley Carvalho tem participação importante na derrota do Atlético no jogo dessa terça-feira, perdão. Tô gravando já quase na quarta. Se já não virou quando eu publicar o vídeo. Então, tudo leva a crer que o Atlético vai jogar melhor na arena. E tem condições de se classificar. Só que são 2 detalhes. Primeiro, o Atlético não pode cometer os erros que acabam jogando contra si próprio, que estão no posicionamento tático e na escalação. E segundo, tem que ter um mental fortíssimo para, mesmo sabendo que tem qualidade para fazer 3 gols de vantagem no Bolívar, ele precisa fazer isso, o que é bem diferente. Uma coisa é você sair do 0-0 numa rodada de campeonato e vencer por 3-0 um time que é inferior tecnicamente. A outra coisa é você entrar no jogo já com a pressão de ter que fazer 3 gols para conseguir a classificação direta para as quartas de final de uma Libertadores. Mas que dá? É claro que dá.
Se eu fosse apostar, diria que o jogo vai para os pênaltis. Mas bola para se classificar, o Atlético tem. Só não pode errar tanto como errou em La Paz. Um abraço.